Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas e hoje nós vamos continuar falando aí do sistema nervoso, falando hoje dos sentidos, tá? Dos órgãos dos sentidos. Então, na verdade, né, esses órgãos dos sentidos, nós temos 5 sentidos aí, eles são responsáveis aí por receber o estímulo do meio e enviar esse estímulo para o sistema nervoso central. Para o sistema nervoso, melhor dizendo. E aí, esse estímulo voltar como forma de resposta lá desse sistema nervoso. Bora nessa? Bom, gente, então, como eu já disse, né, esse sistema aí é o responsável por capturar diferentes estímulos ao nosso redor e enviar para o sistema nervoso central, que vai analisar, processar essa informação e enviar uma resposta, tá? Cada órgão do sentido, ele vai ter aí um tipo particular de receptor, certo? Então, eu vou ter diferentes receptores, tá? Nesses órgãos dos sentidos, que normalmente esses receptores são muito específicos e eles vão ser os responsáveis aí por capturar os estímulos do ambiente externo, ok? Bom, de acordo com o tipo de estímulo que são capazes de perceber, esses receptores eles são classificados em quimiorreceptores, tá? Que vão capturar estímulos químicos, os fotorreceptores, que vão capturar estímulos luminosos, tá? Os mecanorreceptores, que vão capturar estímulos de movimento, pressão e de som. Alguns autores, pessoal, vão considerar os estímulos de som como específicos, tá? Então, vão chamar de fonorreceptores, certo? Então, nem sempre esses fonorreceptores vão ser classificados como mecanorreceptores, beleza? Bom, as informações, então, dos receptores que vão ser enviados ao encéfalo lá serão interpretadas, essas informações, por áreas específicas do cérebro, né? Então, eu mostrei para vocês, na aula anterior, né, que aqui no nosso córtex cerebral, nós vamos ter diferentes áreas aí, né, responsáveis por diferentes funções desse cérebro, justamente porque aqui nós vamos ter, ó, o recebimento dessas informações sensoriais justamente por cada uma dessas áreas. Então, por isso que a resposta, né, vai ser gerada nessas regiões específicas do cérebro, tá? É importante dizer que nem sempre a informação ela vai ser gerada numa região específica, tá? Tem informações que são geradas por todas as áreas do cérebro, beleza? Então, vamos voltar. Então, vamos seguindo. Olha só, pessoal. Com base, né, nessas informações sensoriais que chegam lá ao encéfalo, respostas são geradas e elas voltam lá para o corpo para que a gente responda. Esse recebimento de estímulos, processamento no sistema nervoso e produção de respostas, pessoal, é uma tentativa do nosso corpo de manter um equilíbrio, tá? Que é chamado de homeostase, tá? Então, vejam só, a gente recebe um estímulo, esse estímulo acaba gerando um desequilíbrio, tá? Então, veja, ó, desequilibrou, subiu e aqui desceu. Então, esse estímulo, ele vai ser capturado aí por um receptor. Esse receptor vai mandar esse estímulo, essa informação para o sistema nervoso central, tá? Para o nosso sistema nervoso, melhor dizendo. No nosso sistema, veja, ó, essa informação vai para o nosso sistema nervoso através de nervos sensitivos. Lembra que eu falei para vocês, né? Neurônios sensitivos, tá? Então, no nosso sistema nervoso vai ocorrer a interpretação e a produção de uma resposta. Então, essa resposta vai voltar para o nosso corpo através dos nervos motores. Então, lá no órgão eretor vai ocorrer, então, né, a função que aquela resposta determina. E aí vai voltar ao equilíbrio inicial. Então, a gente volta a ter um equilíbrio, volta a tudo funcionar normal. Beleza? Olha só, vocês sabem, né, que tradicionalmente nós temos aí 5 sentidos: o tato, a visão, a audição, o paladar e o olfato. Vocês já ouviram falar, e tem muito se discutido sobre isso, né, que existem aí um sexto sentido, que é mais feminista mesmo, né, as mulheres têm aí esse sexto sentido, tá voltado mais aí à intuição, enfim, a questões desse tipo. Mas, biologicamente falando, nós temos aí 5. O tato, a visão, a audição, o paladar e o olfato. Beleza? Bom, o tato vai ter aí como órgão a pele, né? Vai ser o responsável, vai ser na pele que nós vamos encontrar aí os receptores, tá? Então, a pele, pessoal, ela é a camada
ela é formada aí por duas camadas, a epiderme, que é a camada superficial da pele, ó, essa parte aqui. Então, nós temos aqui a epiderme, olha só, e nós vamos ter a derme, tá? Que vai ser a região que vai abrigar vasos sanguíneos, as glândulas sudoríparas, ou seja, as glândulas responsáveis pela produção do suor, que a gente viu lá no sistema excretor, né, na aula passada, as glândulas sebáceas, tá? Os folículos dos pelos e os mecanorreceptores. Vejam, os receptores do tato são mecanorreceptores, certo? Então, nós vamos ter receptores para o toque leve, no caso aí aqui, ó, esses receptores aqui em azul são os corpúsculos de Meissner, tá? Quase não sai. Então, eles são responsáveis aí por sentir o toque leve, ó. Ó. Ele é que recebe o estímulo, beleza? Depois nós temos aqui em B, ó, esse daqui ramificado aqui em azul, mais escuro, o corpúsculo de Merkel. E ele também é responsável aí pelo toque. Então, ele também recebe estímulos aí de toque. Em C, esse aqui ramificado em cinza, ó, nós temos aí as terminações nervosas livres, tá? E elas são as responsáveis pela captura, pelo estímulo de dor e de temperatura. Então, ó, eu estou me beliscando aqui, né? Então, qual é o receptor, o mecanorreceptor que está recebendo esse estímulo de dor, né? Que está enviando essa informação ao meu sistema nervoso e eu estou sentindo dor? É justamente a terminação nervosa livre, essa daqui, ó. É essa mardita aqui que faz a gente sentir a dor, beleza? Depois nós temos, ó, em D, aqui, ó, esse verde, o corpúsculo de Pacini, ou Pacini, tá? Pressão profunda. Então, ó, quando a gente sente, ó, para a gente sentir aquela pressão mais forte, quem é que vai capturar esse sinal? Vai ser aí esse D aqui, esse mecanorreceptor aqui chamado de corpúsculo de Pacini. Depois nós temos aqui em E, o corpúsculo de Ruffini, que é também pressão, ok? Então, veja, gente, nós vamos ter aí, na nossa derme, vários mecanorreceptores, tá? Receptores que vão receber principalmente aí a pressão, vão receber estímulos de pressão e de temperatura e dor. Fechou? Essa é a nossa pele responsável pelo nosso tato. Bora lá. E aí nós temos a visão, fantástica a visão. Né? A visão, né, nós vamos ter aí os olhos como o órgão responsável aí pela nossa visão, e esses olhos eles são constituídos por um sistema de lentes que podem ajustar seu formato e levam os raios de luz até a retina, que é onde se localizam os fotorreceptores. Vejam, ó, fotorreceptores vem de luz, foto. Então, receptores de luz, certo? Então, veja, ó, nós vamos ter um conjunto de lentes, ó, esse monte de lentes aqui, que tem como objetivo mandar a luz que vai entrar por esse orifício, a nossa pupila, mandar essa luz lá para a nossa retina, que é onde vai ter, né, os fotorreceptores aqui atrás. Beleza? Vamos lá. A primeira lente do nosso olho, gente, é a córnea, tá? Então, a córnea, ela é fixa e corresponde à região transparente da esclera. Olha só. A esclera, ó, essa parte branca que vocês estão vendo aqui, ó, ao redor do globo ocular, ao redor do olho, tá vendo? Essa região aqui é a esclera. Só que na frente da nossa esclera, nós vamos ter aqui, ó, essa parte aqui, essa região aqui da frente da nossa esclera, ela é transparente, certo? E ela é chamada de córnea, é a nossa primeira lente do olho. Então, ó, a córnea tá aqui na frente. A gente está vendo esse azul, é de outra lente, mas a córnea, a parte branca, transparente aqui na frente, beleza? Córnea, primeira lente. Após a córnea, nós temos a íris, tá? Então, a íris que está aqui, ó. A íris que está aqui, ó. Esse pedacinho branquinho ainda aqui, ó. A íris é a parte colorida do olho, que possui um orifício central de abertura variável, que é a pupila. Então, veja, então, aqui nós temos a íris, essa parte branca que vocês estão vendo aqui ainda, e a íris, né, ela vai ter um buraco aqui, ó, um orifício, que é a nossa pupila. A pupila é preta, então aqui nós estamos vendo a pupila preta, o orifício, e aqui nós estamos vendo esse olho azul,
Então, ele é azul porque essa região azul aqui é justamente a nossa íris, tá? E, professor, por que tem aqui córnea? Porque a córnea ela é transparente, certo? Então, a gente não está conseguindo ver com clareza. Mas, olha só, por cima nós temos a córnea transparente e por baixo nós temos aqui a íris azul do olho. Beleza? Seu olho é castanho. Então, a íris do seu olho é castanho. Beleza? O meu olho é castanho escuro, quase preto. Então, a íris do meu olho é castanho. Nessa foto aqui, a íris é azul. Ok? Então, a íris aí é a segunda lente. Depois, é a segunda estrutura. A segunda lente do olho é o cristalino, tá, gente? Então, o cristalino, que também é chamado de lente, é esse aqui, ó. É essa estrutura aqui. Então, o cristalino é relativamente flexível e sustentado aí por ligamentos que se originam nos músculos ciliares. Veja, gente, ó, primeira lente aqui é a córnea, a segunda lente aqui, ó, é o cristalino, também chamado de lente, ok? A córnea, ela é fixa e corresponde... A córnea é fixa, ou seja, ela não muda a estrutura. O cristalino, ele é um pouco flexível, ou seja, ele muda um pouco a sua estrutura, tá? Os músculos que falam aqui, ó, que sustentam esse cristalino, se originam nos músculos ciliares. Então, ó, os músculos ciliares estão aqui, nós vamos ter esses músculos aqui, ó, se ligando a essa lente e vai aí promover a focalização, a alteração desse cristalino para focalizar em um objeto, tá? Então, veja, ó, quando o olho focaliza um objeto próximo, ou seja, ó, eu estou focalizando as letras aqui no meu celular, estou visualizando aqui o WhatsApp. O que é que acontece? A contração dos músculos provoca leve deformação do cristalino, que se torna mais grosso e arredondado. Então, ó, veja, aqui, ó, eu estou olhando o objeto no meu celular, estou lendo aqui um texto no meu WhatsApp. O cristalino, olha só, que ele era mais oval, tá? Ele acaba ficando mais arredondado e fica mais grosso. Então, ó, ele era assim, não sei se vocês estão vendo o vídeo, ó, ele era assim, e quando eu estou focalizando aqui, olhando o celular, ele vai ficar assim, ó, mais arredondado e mais grosso. Beleza? Isso porque os músculos ciliares se contraem. Então, quando esses músculos ciliares se contraem, eles comprimem, aí eles fazem essa alteração aí desse cristalino, tá bom? Agora, quando eu estou olhando um objeto mais distante, o que é que acontece? O contrário. Os músculos ciliares, eles ficam mais estendidos e o cristalino, ele fica mais alongado, ou seja, ó, ele estava assim, ele vai ficar assim, mais alongado, tá bom? Tranquilo, né, gente? Então, vamos seguindo. Depois nós temos, né, para finalizar o olho aí, lá no fundo do olho, a retina, tá? Então, a retina é onde estão localizados os fotorreceptores, que são essas células aqui, ó, os bastonetes e os cones, que são responsáveis aí por capturar, né, a luz e aí gerar o estímulo da visão, gerar a resposta da visão, né? Então, os cones, que são esses aqui em verde, ó, são estimulados por intensidades luminosas relativamente altas e são responsáveis pelas percepções das cores. Então, as cores que a gente enxerga é devido aí aos fotorreceptores chamados de cones, que ficam lá na nossa retina do olho, ok? Os bastonetes, que são esses aqui em azuis, tá? Esse aqui em azul, melhor dizendo, são mais sensíveis e estimulados mesmo sobre baixas intensidades luminosas e detectam os tons de cinzas, preto e escuro. Então, quando a gente está num ambiente mais escuro, pessoal, quem é que vai controlar aí a nossa visão, quem é que vai fazer com que a gente enxergue, vai ser os bastonetes. Agora, quando a gente está num ambiente claro, como eu estou agora, né, quem é que está trabalhando mais? Os cones, beleza? Então, os fotorreceptores, quando recebem essa informação, passam essa informação para o nervo óptico, tá? Então, nós vamos ter aqui o nervo óptico, aqui, ó, o nervo óptico, que vai se ligar ao nosso sistema nervoso central, ao nosso sistema nervoso, melhor dizendo. Então, ó, esse nervo óptico vai conduzir essa informação, esse estímulo nervoso, até o nosso cérebro. Lá no nosso cérebro
as imagens serão interpretadas. É importante dizer para vocês, pessoal, que as imagens focalizadas na retina são invertidas, tanto no sentido vertical quanto lateral. Como assim, professor? Olha só. Imagine esse olho aqui que está olhando, né, esse olho que está vendo aqui, esse caramujo. Ele está, ó, visualizando o caramujo assim, só que, ó, lá na retina, ó, o caramujo, ele é formado, a imagem ela é formada de ponta cabeça e invertida no sentido horizontal também. Veja, ó, a cabeça do caramujo está para cá e a concha está para baixo. Então, está o contrário daqui. Tudo bem, essa informação ela vai ser encaminhada ao contrário pelo nervo óptico até o nosso cérebro, e lá no nosso cérebro a imagem ela vai ser invertida novamente. Então ela volta à posição real da imagem. Então veja, ó, esse caramujo, né, ele foi formado na nossa retina ao contrário, de ponta cabeça e no sentido contrário, horizontal. E quando essa informação chega no nosso cérebro ele corrige, tá? E aí ele desinverte a imagem e a gente tem a visão na forma correta. Beleza? É fantástico, né? Os nossos sistemas em si são fantásticos. Toda aula eu digo, né? Esse sistema vai ser fantástico, mas aí não tem jeito. Quando eu chego na próxima aula, também. Bom, aí aqui nós temos a audição, né? A audição vai ter aí como órgão, né, que vai trabalhar para esse sentido, as orelhas, tá? Então, as orelhas são constituídas aí por 3 partes. Nós temos a orelha externa, ó, tudo isso aqui é a orelha externa, essa parte mais externa mesmo, como vocês estão vendo aqui. Nós temos a orelha média, essa região aqui intermediária, entre a orelha externa e a orelha interna, beleza? É na orelha interna, pessoal, é aqui nessa região da orelha interna que nós vamos ter aí os fonorreceptores. Tá? Lembrem, fonorreceptores vão ser considerados como mecanorreceptores por alguns autores. Outros não, outros dizem que fonorreceptores são fonorreceptores e ponto. Beleza? Então, vamos lá. Então, olha só, a orelha externa aí é formada pelo pavilhão auricular. Então, ó, a orelha que vocês peguem aí essa estrutura maleável aí, então, ó, é chamada de pavilhão auricular. Tá? Esse pavilhão auricular vai ser o primeiro canal por onde o som vai entrar, certo? Então, aqui, ó, esse pavilhão auricular aqui, dentro dele nós vamos ter o meato acústico externo, tá? Então, esse canal aqui, inicial, o meato acústico externo. Depois nós vamos ter aí, para abrir a orelha média, nós temos a membrana timpânica, ou seja, ó, é uma membrana aqui, uma película, que vai receber esses estímulos aqui, tá? Essas ondas sonoras que entraram pelo meato acústico, tá? Então, membrana timpânica. Dentro da orelha média, nós vamos ter 3 ossículos, tá? O martelo, a bigorna e estribo, certo? E aí, para abrir a orelha interna, nós vamos ter aí essas outras estruturas aqui, ó. A cóclea, nós vamos ter os canais semicirculares e, por fim, nós temos lá, saindo da orelha interna, o nervo coclear, o nervo auditivo, tá? Que vai levar a informação até o sistema nervoso. Vamos falar sobre cada uma dessas partes aí das nossas orelhas agora. Então, o pavilhão auricular conduz as ondas sonoras até o tímpano, né? Que abre lá a orelha média. As ondas sonoras fazem tímpano, no caso, vibrar, e essa vibração é transmitida aos ossículos da orelha média até atingir a janela oval. Então, veja, gente, ó, eu estou ouvindo aqui um barulho. Então, esse barulho nada mais é do que ondas sonoras, né? Então, essas ondas sonoras vêm aqui pelo pavilhão auricular, entra no meu meato acústico e passa pelo meu tímpano, né? Esse tímpano vai receber essa vibração e vai tocar lá nos ossículos, sempre na mesma ordem, viu, gente? É muito importante isso. Primeiro o martelo, depois a bigorna, depois o estribo. Então, ó, martelo, bigorna, estribo, nós estamos aqui na orelha média. Então, conforme vai passando essa vibração, ela vai se intensificando, certo? Então, essa transmissão, essa vibração, ela chega até
a nossa orelha interna através aí da janela oval, tá? Então, que essa janela oval, que é a mesma coisa que tuba, isso mesmo, janela oval, ok? Bom, as vibrações da janela oval, então, são transmitidas para o líquido coclear, que preenche a cóclea, tá? Então, nós temos aí a cóclea, que é essa estrutura aqui oval, certo? Então, essa estrutura aqui esse líquido vai receber essas vibrações, e aí na superfície interna da cóclea, que é onde vai ter o órgão espiral, é onde nós vamos encontrar aí os fonorreceptores, tá? Então, dentro dessas cócleas aqui, nós vamos ter aí o órgão espiral, que vai ter os fonorreceptores. E aí, nesse caso, né, essa vibração das ondas sonoras vai chegar lá, e aí essa informação ela vai ser enviada ao sistema nervoso através do nervo auditivo, também chamado de nervo coclear, tá bom? Então, essa informação chega lá no cérebro, e ela é, então, interpretada. Então, ó, o som veio aqui, ó, vibra, passa aqui e segue pelo nervo, tá? Então, ó, meato acústico, orelha, então aqui é a orelha externa, tá? Então, orelha externa, as ondas chegam aqui pelo meato acústico, entra na orelha média aqui pelo tímpano, passa pelos ossículos, né? E aí chega aqui na janela oval, que já é orelha interna, né? Nessa orelha interna, lá na cóclea, né, nós vamos ter os fonorreceptores, vai receber essa informação sonora e vai encaminhar o sistema nervoso pelo nervo coclear, o nervo auditivo. Show? Então, a orelha, pessoal, além de ser responsável pela captura, né, desses sinais sonoros, pela audição, ela também ela está relacionada ao equilíbrio do corpo, juntamente lá com aquela estrutura do nosso encéfalo, né, o cerebelo, beleza? Então, na orelha interna, nós temos o aparelho vestibular. Então, aqui nós temos a cóclea, que nós vimos agora, que está relacionada aí ao nosso sentido da audição. E nós vamos ter também o aparelho vestibular, que é essa estrutura aqui mais amarelada. Opa, aqui é o nervo, desculpa. Essa estrutura aqui mais amarelada, que é também conhecido como labirinto, certo? Então, esse aparelho vestibular, o labirinto, ele é formado aí pelas câmaras chamadas de urtículo, aqui, ó, e o sáculo, e também por 3 canais semicirculares, que são esses aqui, ó, 3 canais semicirculares. O que é que acontece? Essas estruturas, pessoal, tanto esse urtículo e sáculo, quanto esses canais semicirculares, eles apresentam aí líquido, eles são preenchidos por líquido, tá? E também apresentam receptores específicos dentro deles, tá? Na superfície deles, dessas estruturas. Então, esse líquido, tá? Esses receptores estão em contato com esse líquido e conforme esse líquido, né, ele se movimenta, né, ocorre o estímulo ou não desses receptores, no qual esses estímulos são enviados ao cérebro e ao cerebelo. E aí, a partir desse movimento, desses estímulos, nós temos aí a consciência de como a posição do nosso corpo está sendo alterada, incluindo a noção do sentido e intensidade do movimento. Como assim, professor? Olha só. Nós vamos ter, por exemplo, aqui nessas estruturas, no urtículo, algumas substâncias. Conforme a gente muda a posição, o que é que acontece? Conforme a gente muda a posição, essas substâncias vão entrar em contato com esses receptores, e aí esses receptores vai levar essa informação ao nosso sistema nervoso, ao nosso cerebelo, e lá a gente vai conseguir entender que a gente está em uma outra posição que não a vertical, por exemplo. Então, veja, ó, aqui na vertical, essa mulher está de ponta, está com a cabeça em pé, ó. Então, veja, ó, essas substâncias aqui, ó. Quando ela se deita, ó, quando ela deita na cama, elas passam para cá, e aí o cérebro recebe essa informação, e aí determina que ela estava na posição antes vertical, e depois ela vai para a posição horizontal, ó, veja só. Ó, essas substâncias passaram para lá, posição horizontal. Já com relação ao equilíbrio, gente, esse líquido,
né, que preenche aí esses canais semicirculares, quando, por exemplo, a gente gira, ó, se eu estiver girando aqui nessa cadeira, o que é que acontece? Esse líquido, ele vai girar também dentro aí desse aparelho vestibular, desse labirinto. Então, quando eu paro de girar de vez, o líquido continua girando, por isso a gente tem a sensação de tontura ainda, tá? Então, veja, por que essa sensação de tontura, professor? Porque você parou de girar, você está vendo o computador aqui, eu estou vendo a tela do computador, mas o líquido continua girando, então dá uma confusão, e aí a gente fica naquela tontura, certo? Então, devido a essa confusão de informação, né? O líquido está girando, está mandando uma informação, e o meu sistema visual está mandando outra informação para o cérebro. Então, por isso que a gente tem essa sensação de náusea, muitas vezes, inclusive, tá bom? Então, esse aí é o órgão do sentido, ou o sentido da audição, né, que também aí tem, as orelhas têm essa função também, né, no equilíbrio. E aí nós temos agora o paladar. Então, o paladar é o principal órgão responsável pelo paladar, é a língua, né? Na superfície da língua, nós vamos ter aí as papilas gustativas, que é onde estão alojados, né, os quimiorreceptores gustatórios. Então, ó, recebem sinais químicos. Então, aqui nós temos, né, os conjuntos de receptores gustativos que estão ligados aí ao neurônio, aos nervos que vão levar a informação até o sistema nervoso para que chegue a informação, as respostas, ok? Parecem uns carrapatos. Bom, esses receptores enviam, né, esses estímulos através dos neurônios sensitivos para o cérebro, e lá ocorre a definição, né, das substâncias, né, do gosto, né, dos alimentos. E aí, para terminar, nós temos o olfato, né? Então, o principal órgão relacionado ao olfato é o nariz, tá? No nariz, nós vamos ter lá quimiorreceptores olfatórios que ficam lá, localizados nos epitélios das cavidades nasais. Então, aqui nós temos as narinas, né? Dentro das narinas, nós temos aqui a cavidade nasal. Nessa cavidade nasal, nós vamos ter aí neurônios responsáveis aí pela captura, né, de substâncias que vão determinar aí o cheiro das coisas, tá? O cheiro, então, ó, moléculas aqui dos odores chegam ao nariz através do ar, no epitélio, que reveste as cavidades nasais, os quimiorreceptores detectam as moléculas de odores, e aí eles são ativados. Então, aqui nós temos eles, né? Então, os quimiorreceptores do olfato são neurônios, tá? Que enviam estímulos para outros neurônios aqui mais à frente, que vão estar ligados ao sistema nervoso, tá? Que vão levar essa informação até o cérebro. Beleza? Então, o epitélio olfatório é revestido por uma camada de muco, né? Então, esse muco, ele vai receber as substâncias odoríferas e elas vão se dissolver aí nesse muco, né? Nessa substância. Então, essas substâncias que são essas substâncias odoríferas que são dissolvidas aí nesse muco, elas são reconhecidas pelos quimiorreceptores e aí vão ser estimulados e essa informação vai ser levada até o sistema nervoso através do nervo olfatório, tá bom? Então, pelo olfato, pessoal, nós podemos detectar cerca de 10 mil odores diferentes. Muita coisa, né? Bom, o cheiro, né, de um alimento, ele é o suficiente para estimular a liberação de salivas na boca, por exemplo, né? E o cérebro, recebendo os estímulos do olfato, ou seja, né, do nariz, do nosso sistema respiratório, aí, do nosso nariz, do olfato, melhor dizendo, e os estímulos do paladar, né, pelas papilas gustativas, ele interpreta, né, esses dois estímulos juntos, do olfato e do paladar, e gera aí a sensação de sabor dos alimentos. Então, veja, é muito importante dizer, o sabor, o gosto dos alimentos é uma união, né, das informações que o nosso cérebro recebe do olfato, nariz, com o paladar, língua, ok? É por isso que quando a gente está gripado, com o nariz entupido, a gente come e não sente o gosto das comidas. Porque, né, o sabor das comidas é uma união do sentido do olfato e do sentido do paladar, ok? Curiosidades, né? Então, o sexto sentido que eu falei lá no início da aula, um filmezinho aqui, sugestão para vocês, se quiserem assistir, né? E algumas pessoas têm alguma... Ah, é importante dizer, algumas pessoas, pessoal, quando sentem, né, alguma dificuldade
tem algum problema em algum dos sentidos, o que é que acontece? Elas acabam desenvolvendo ou melhorando um dos outros sentidos, né? Então, por exemplo, um cego desenvolve mais a sua capacidade de ouvir ou mesmo de tocar, de tatear, com os livros em língua braille para os deficientes visuais, né? Então, quando normalmente tem uma deficiência em um dos sentidos, ele melhora ou desenvolve os outros sentidos, ok? Então é isso, por hoje é só. Grande abraço aqui do professor Lucas. Tamo junto.